Perfeito. Pessoal, o tema da aula de hoje é amniorexia prematura. A amniorexia prematura é uma das situações em obstetrícia que mais vai acontecer. Então, é uma das intercorrências obstétricas mais comuns e que vocês vão se deparar bastante aí quando vocês estiverem fazendo o estágio de vocês. O outro termo que a gente chama amniorexia prematura é rotura prematura de membranas. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o rompimento da bolsa amniótica e o extravasamento de líquido pelo canal vaginal. Então, famoso romper a bolsa. Só que, quando a gente está falando em rotura prematura de membranas, é importante a gente saber o quê? Que esse termo prematuro, oh meu Deus, prematuro não quer dizer que o bebê é prematuro. O termo prematuro, como a gente já sabe, significa que é antes do trabalho de parto. Vou botar de novo, ó. Demorei um tempão para fazer isso aqui. Assim como no descolamento prematuro de placenta, a gente usa o prematuro para dizer que a placenta se soltou antes do parto, aqui a gente vai falar amniorexia prematura para quando a bolsa se rompe antes do trabalho de parto. Então, eu não estou falando que o bebê é prematuro. Claro que isso pode acontecer no termo da gestação, como também pode acontecer com bebês prematuros. Tudo bem? Olha lá. Não é para confundir. Tudo bem? Não pode se confundir isso daqui. Então, quando a gente está falando em amniorexia prematura, olha só, ela é responsável por até 1/3 dos partos prematuros. Então, o fato de a bolsa romper muito cedo pode, inevitavelmente, ser responsável pelo nascimento do bebê prematuro, que vai ser o tema da nossa próxima aula, prematuridade e parto prematuro. E o grande problema é que, a partir do momento em que a bolsa se rompe, eu tenho perda da proteção da cavidade uterina e aumenta a chance de as bactérias do canal vaginal ascenderem para a cavidade uterina. Tudo bem? Aumenta a chance. Então, isso aqui a gente tem que ter em mente, que aumenta o risco de infecção para o bebê, principalmente por bactérias vaginais. Lembrar que a flora vaginal é bem ampla. Então, olha só, a maioria das vezes a bolsa se rompe e a gente não descobre a causa, tá bom? A bolsa simplesmente rompe. Os retardatários aí, vamos chegando. Mas existem algumas possíveis causas para a bolsa romper antes da hora. Uma dessas causas, infecções geniturinárias, tanto infecções que causam corrimento, quanto infecções que causam cistite ou pielonefrite, que são as duas infecções mais comuns na gestante, as infecções do trato urinário. A bolsa pode se romper por incompetência istmo-cervical. Está escrito errado aqui no slide, me perdoem. Incompetência istmo-cervical. Na verdade, hoje o termo mais correto é insuficiência istmo-cervical. Então, a bolsa ela pode se romper por infecções, ela pode se romper por insuficiência istmo-cervical, que a gente vai ter uma aula, na próxima aula a gente vai falar especificamente disso daqui, que é o quê? Uma flacidez do colo, o colo dilata antes da hora e por pressão a bolsa se rompe. A bolsa ela pode romper mais facilmente em apresentações anômalas, principalmente apresentações com fetos transversos, em que há extrusão de membros aí pelo canal vaginal e aí rompe-se a bolsa. E trauma, que é muito mais raro, né? Tem que ser um belo trauma para a gente estar falando em ruptura prematura de membranas. A grande maioria das vezes a causa não é identificável, mas a gente vai tratar da mesma forma, tá? Então,
Para que eu saiba que a bolsa rompeu, eu preciso fazer o diagnóstico disso daqui. E esse ponto é muito importante na aula. Então, como eu vou fazer o diagnóstico de que a bolsa rompeu? É muito fácil fazer o diagnóstico quando a mulher chega nessa situação aqui, ó, vazando o líquido pelo canal vaginal, tá? Tá vazando, ela senta molha, ela troca de roupa molha, ela vem no carro molha, ela senta no seu consultório molha, molha tudo. No consultório não, né? Essa paciente está indo para o pronto-socorro, pelo amor de Deus, né? Tá? Então essa paciente ela está indo para o hospital e ela vai chegar vazando aqui. Quando ela não chega vazando, a gente vai ter que diferenciar isso aqui de outras coisas. Então é muito importante eu caracterizar muito bem pela anamnese como que foi essa perda de líquido. Por quê? Ela vai chegar para a gente e falar assim, tô perdendo líquido, ou tô vazando líquido, ou minha bolsa estourou, tá? E a gente vai ter que perguntar, principalmente naqueles casos em que a quantidade de líquido não é muito grande, como que foi isso aí? O que ela estava fazendo na hora que a bolsa rompeu? Né? Na hora que começou a vazar líquido. Continua vazando líquido? Você chegou a trocar de roupa? Né? Você costuma perder xixi? Então a gente vai ter que caracterizar muito bem e, principalmente, perguntar se ela notou um cheiro diferente. Porque o líquido amniótico ele tem cheiro de água sanitária, de que boa. Então, às vezes, com frequência, ela fala tá vazando líquido e tem cheiro de que boa. Tá? Então, é bem característico o odor e a gente vai conseguir diferenciar tranquilamente aí. A anamnese é a única forma de fazer? Não. Mas é muito importante a gente caracterizar muito bem essa perda de líquido. Porque, olha só, essa perda de líquido da paciente pode ser a bolsa amniótica que rompeu? Pode ser. Pode ser uma secreção fisiológica? Pode. A secreção vaginal no final da gestação, ela é aumentada. O canal vaginal, ele é mais lubrificado. Então ela pode confundir? Sim. A calcinha está mais úmida em alguns momentos? Está. Então ela pode confundir aqui. Tá? Então é muito importante, igual eu falei, quando a paciente chega falando que está vazando, é muito fácil fazer o diagnóstico. Agora, quando ela fala, estou perdendo líquido, minha calcinha está úmida, acho que minha bolsa estourou, aí a gente vai ter que diferenciar. Pode ser a perda do tampão mucoso? Pode. O que é o tampão mucoso? É um muco que fica no canal cervical. Então, o colo do útero, quando ele começa a amolecer e dilatar um pouco no final da gestação, essa geleia, tá? Ela pode sair pelo canal vaginal, às vezes com um pouquinho de sangue ou não, ou às vezes só uma geleia bem transparente, que é o tampão mucoso. É um sinal de que o trabalho de parto vai se aproximar aí nos próximos dias, né? O tampão mucoso ele não fala exatamente para a gente, vai nascer em 2 dias, entre uma semana, não. Mas ele é um sinal do final da gravidez. Eu posso ter um corrimento confundindo com a perda de líquido? Pode. O mais comum é a candidíase vaginal. Tem que lembrar que na gestante a imunidade não é tão alta, então ela pode ter candidíase de repetição, e como ela não tem imunidade, ela não tem tantos sintomas de prurido, mas ela pode apresentar o corrimento, e o corrimento pode umedecer mais a calcinha e ser confundido com perda de líquido. Pode ser perda insensível de urina, tá? A gestante, ela, por ter uma capacidade vesical diminuída, ela pode perder urina em alguns momentos, e essa perda de urina ela pode ser insensível, ou seja, ela não percebe. Sempre tomar cuidado para falar que a gestante está fazendo xixi na calça, tá? Não fale dessa forma. Tem que sempre ser mais delicado. Você acha que pode ser um pouco de urina, né? Principalmente quando ela acorda com a calcinha mais úmida, ou seja, durante a noite, tá? Se for durante o dia, é mais infrequente ela perder urina sem perceber, mas pode ser. Acredite se quiser,
essa perda de líquido pode ser um esperma. Ah, namorou na noite anterior. Gente, namorou na noite anterior, acordou com a calcinha mais úmida, o esperma pode ter ali que efeito no fundo do canal vaginal e ter escorrido para a calcinha? Pode, então as mulheres confundem isso daqui. Então veja que a perda de líquido em pequena quantidade, ela pode ser uma série de coisas diferentes que a gente precisa diferenciar e questionar durante a anamnese. Tudo bem? Depois da anamnese, a gente vai para o exame clínico, que também é uma maneira de fazer o diagnóstico. Lembra que eu falei, esse slide aqui é o mais importante da aula. Então, o exame clínico, ele serve para fazer o diagnóstico de que a bolsa se rompeu. Eu vou proceder o exame de altura uterina, então a gente vai avaliar o tamanho do útero para tentar suspeitar que a bolsa se rompeu. Veja que eu tenho medidas do tamanho do útero que estão sendo feitas no pré-natal e, de repente, a altura uterina está incompatível com o tempo de gravidez ou está incompatível com a medida do médico anterior, mostrando que talvez o líquido tenha extravasado e o bebê, né, tenha descido. É um sinal de que a bolsa pode ter rompido. A gente sempre tem que avaliar a presença de contrações. É claro que a paciente já vai falar para a gente se ela está com contração ou não, mas se ela tiver só com dor e não souber relatar se tem contração ou não, a gente vai fazer a avaliação da dinâmica uterina pelo método de palpação abdominal, que é o quê? Ficar com a mão na barriga da paciente e você, médico, sentir se está tendo contração ou não, se o útero está endurecendo ou não. Sempre nessas pacientes que a bolsa rompeu, nós vamos ter que verificar a temperatura axilar. Por quê? Porque aumenta o risco infeccioso, então tem que avaliar. E fazer a ausculta fetal. Então nós vamos escutar o bebê, tá? Pode ser por sonar ou cardiotocografia. O sonar é o aparelhinho normal que a gente escuta e o cardiotocografia é aquele aparelho para gravar o coração do neném por 20 minutos. Para poder avaliar se o bebê está bem ou não. Então, todas as pacientes têm que ser submetidas a essa avaliação clínica aqui. Depois disso, nós vamos fazer exame especular. Então, exame ginecológico com espéculo só é necessário fazer se a paciente não está vazando líquido. Se está vazando muito líquido, ela está molhando tudo, não precisa fazer exame especular. Evitar toque vaginal na maioria das pacientes. Eu não estou falando não fazer em hipótese alguma, por isso que eu coloquei em vermelho aqui, para evitar, e a gente já vai falar em quais casos é que a gente vai fazer o toque. Não é para fazer em qualquer caso, a bolsa rompeu, sai tocando. Porque ao tocar, se houver dilatação, eu vou estar levando bactérias do canal vaginal para dentro do canal cervical e dentro da cavidade uterina. Então, evitar fazer esse tipo de exame em algumas situações. Mas o exame especular a gente vai fazer para visualizar o líquido saindo do canal cervical. Tudo bem? Sempre tem que lembrar que se não tiver líquido no canal vaginal, você não está vendo, você pode pedir para a mulher fazer uma manobra de valsalva, que é o quê? O aumento da pressão intraabdominal. Ela pode simplesmente tossir, tá? Que é o método preferido, então peça para ela tossir com força, né? Ou então assoprar o dorso da mão sem deixar o ar escapar para poder aumentar a pressão intraabdominal e ver se há extravasamento. Tudo bem? Existe uma outra maneira da gente suspeitar de que a bolsa rompeu, que é a avaliação do pH vaginal. Tem que lembrar que o pH vaginal é ácido. Então, existem fitas, reagentes que avaliam o pH. Olha só, esse tubo aqui tem 1000 fitas. Essa fita ela serve para um monte de situações. Ela é o mais utilizada para avaliação da urina, então para fazer urinálise, tá? Então, olha só, na caixinha dela tem várias graduações, então um avalia
a presença de nitrito na urina, avalia a presença de glicose na urina, avalia a presença de proteínas na urina. E um desses quadradinhos, que é este daqui, ó, tá? Você vai sempre comparar a fita com a embalagem, é para avaliação do pH da urina. E a gente utiliza essa fita aqui para avaliação do pH vaginal. Então a gente coloca, ela tem uma graduação, tá? E a gente encosta a fita na parede vaginal, aguarda 30 segundos e depois vai comparar aqui com a embalagem. E a gente sabe que o pH vaginal é ácido. Se eu tiver azulado ou esverdeado essa fita, esse quadradinho específico da fita, muito provavelmente, né, associado à história clínica dela de que perdeu líquido, né, a bolsa se rompeu mesmo. Então, veja que o exame especular e a fita reagente só são necessários se a mulher não está vazando líquido. Então, eu tenho várias maneiras e o ideal é que eu faça o diagnóstico de alguma dessas maneiras aqui. Tudo bem? E o ultrassom, tá? Ultrassom é o que vocês vão ter mais dúvida aqui, tá? Por quê? O ultrassom não serve para fazer diagnóstico de que a bolsa rompeu. Então, você não vai pedir um ultrassom para ver se a bolsa rompeu. O ultrassom, ele avalia a quantidade de líquido naquele momento. O ultrassom não diz se o líquido está vazando ou não. O ultrassom não diz se a bolsa rompeu ou não. Ah, mas eu fiz ultrassom uma semana atrás, o líquido estava tanto e agora está menos. Significa que a bolsa rompeu? Não, o ultrassom não serve para isso. Todas as pacientes, ou quase todas as pacientes, vão fazer ultrassom, mas o ultrassom não é para diagnóstico. Tudo bem? Não escrevam isso na questão dessa matéria que eu vou colocar na prova. Não é para fazer diagnóstico com ultrassom, tá bom? A gente já vai ver para que serve o ultrassom aí nesses casos. Mas todas as pacientes vão fazer ultrassom sim, para avaliar a quantidade de líquido, para avaliar o bebê, etc. Certo? Então, o slide mais importante da aula, nesse momento, é esse daqui. Maneiras de fazer diagnóstico, porque vocês que talvez não vão fazer GO, vocês precisam saber se a bolsa dessa gestante rompeu no lugar, na cidadezinha que vocês estão atendendo, para saber se você precisa encaminhar para um hospital onde o bebê nasce, saber se vai chamar o ginecologista, etc. Então, fazer o diagnóstico é o mais importante. Claro que agora a paciente chegou para o obstetra, ou vocês estão fazendo um estágio de obstetrícia. Nós vamos sempre proceder realização de alguns exames, e esses exames servem para quê? Rastreio infeccioso. Falei que quando a bolsa rompe, aumenta o risco de infecção, ou algumas infecções geniturinárias podem ser a causa de a bolsa ter rompido. Então, fazer um exame de hemograma e um exame de urina é mandatório nesse momento para a gente poder identificar alguma possível infecção. No exame especular, claro, se tiver algum corrimento, a gente vai fazer o diagnóstico da maioria das infecções genitais. Tudo bem? Então, quando a gente fala em conduta, significa o quê? A partir do momento que eu fiz o diagnóstico, o que eu preciso fazer? Tá? E agora a gente tem que entender que a conduta ela vai depender da idade gestacional em que a bolsa rompeu. Eu falei para vocês que rotura prematura de membrana significa que a bolsa rompeu antes do termo. Isso pode, antes do termo não, antes do trabalho de parto, mas não significa que é antes do termo. Então agora a gente vai ver que se isso acontecer em algumas idades gestacionais, a gente vai ter uma conduta, em outras a conduta muda. Então, quando a gente for falar disso aqui, vocês vão sempre lembrar dessa balancinha aqui. E essa balancinha aqui vai mostrar para a gente o quê? Que eu preciso pesar o que é mais importante naquele momento. Se é a prematuridade ou se é o risco de infecção. Veja que o risco de infecção é o mesmo para todas as pacientes. A bolsa rompeu,
aumentou esse risco de infecção. Então, eu preciso saber se o bebê ele é muito prematuro ou ele é pouco prematuro. E aí a gente vai tomar a conduta dependendo dessa prematuridade aqui do bebê. Tudo bem? Então, eu vou dividir essas pacientes em 3 grupos. Se a bolsa se rompe antes de 24 semanas, se a bolsa se rompe entre 24 e 34 semanas e se a bolsa se rompe após 34 semanas. E agora a gente vai falar desses 3 grupos, o que fazer em cada uma dessas situações. Tudo bem? Vamos lá. Então, se a bolsa romper até 24 semanas, o que a gente sabe? O líquido amniótico ele tem um monte de funções. E uma das funções do líquido amniótico é proteção contra trauma, né? Movimentação do bebê. Mas o líquido amniótico ele é muito importante para o desenvolvimento pulmonar do bebê, certo? Então, o bebê tem que lembrar que o bebê ele está mergulhado no líquido amniótico. O líquido amniótico ele está deglutindo, o líquido amniótico está nos pulmões, ele faz xixi, que não é xixi, no líquido amniótico, tá? Então, o líquido amniótico ele é importante para o desenvolvimento dos pulmões. Então, se a bolsa se rompe muito cedo, o bebê não vai ter desenvolvimento pulmonar. Então, olha só, quando a bolsa se rompe antes das 24 semanas, o certo é a gente individualizar cada caso. Como que a gente vai fazer isso? A gente, ó, os pulmõezinhos do bebê, eu coloquei aqui para você, que são os órgãos mais afetados aí quando a bolsa se rompe antes da hora. Nesses casos aqui, a gente vai precisar individualizar da seguinte maneira. Existem situações em que a gente vai induzir o nascimento, mesmo com o bebê com menos de 24 semanas, mas existem situações em que a gente pode aguardar o desenvolvimento do bebê. O que vai fazer a gente decidir entre uma e outra? Se há infecção, é claro que nós vamos interromper a gestação, e quantidade de líquido amniótico no ultrassom. Então, não confundir, não estou fazendo ultrassom para diagnóstico. E a gente vai orientar a gestante. Muitas vezes a gente orienta a gestante a interromper a gestação. Por quê? Porque a bolsa rompeu e não tem mais líquido dentro do útero e a gente vai explicar para ela, oh meu Deus do céu, a gente vai explicar para ela que o risco de o bebê crescer normalmente, mas quando nascer ter hipoplasia pulmonar é muito grande. Então esse bebê ele tem altas taxas de mortalidade porque o pulmão não se desenvolve. E aí esse bebê vai a óbito quando nascer, lá na frente talvez, tá? Talvez não nasça agora. Então, mas se a mulher não quiser induzir, ela pode aguardar conduta expectante sim. Em geral, nos livros está escrito que interrupção da gestação, tá? Mas a mulher pode optar por aguardar conduta expectante. Nesses casos, existe medicação para fazer para amadurecer o pulmão do bebê mais rápido? Não, não tem tecido pulmonar viável para a medicação agir. Então, não tem muito o que fazer. Ah, preciso deixar essa paciente internada? Não. Esse bebê ele não é um bebê viável. Então, ficar internado ou não muda a conduta. Nada que aconteça no hospital, a gente vai tomar uma atitude mais rápido que aconteça em casa. Então, não precisa nem internar essa paciente. Ela pode ficar na casa dela, bem orientada, com sinais de infecção para voltar ao hospital, tá? Ou outros sinais de interrupção da gestação que a gente vai falar lá no final. E aí ela voltar para o hospital quando ela sentir que há necessidade, tá bom? Então esses casos aqui são os mais dramáticos. Por quê? Porque a gente vai querer induzir o nascimento desse bebê aí
mesmo com o bebê vivo, sabendo que não vai sobreviver, porque o risco de óbito lá na frente é muito grande. É muito difícil conversar com esses pacientes aqui, tá? Porque elas não conseguem entender que você vai induzir o nascimento para o nenê não sobreviver, tá? Então, isso que é muito difícil. Eu vou pular o grupo entre 24 e 34 semanas e eu vou falar do grupo após 34 semanas. Então, olha só. Quando eu estou falando após 34 semanas, eu tenho o quê? O risco de prematuridade, ele é muito pequeno. Então, com mais de 34 semanas, o pulmão do bebê já está bem desenvolvido para eu não me preocupar tanto com a prematuridade. Então, nesses casos aqui, o risco de infecção acaba se tornando um pouquinho maior do que o fato do bebê ser prematuro. Ah, mas se com 34 a 37 semanas é prematuro? É, mas talvez precise de ajuda para respirar? Talvez precise. Talvez precise de UTI? Talvez precise. Porém, a chance de sucesso e sobrevida é muito grande. A grande maioria, com mais de 34 semanas, não precisa de ajuda para respirar, fica no quarto com a mãe. Então, quando a bolsa se rompe e eu tenho mais de 34 semanas, eu vou interromper a gestação. Tudo bem? Não há benefício em aguardar, né, esse parto acontecer. Posso aguardar isso acontecer espontaneamente? Posso. Preciso sair correndo para induzir o parto? Não. Preciso sair correndo para tirar o nenê? Não, tá? Vou colher os exames de rastreio infeccioso, né, hemograma, urina, vou fazer ultrassom. Tá tudo bem, eu quero aguardar. Posso aguardar? Pode. Em geral, em esquema de plantão, né, e é o que está escrito nos livros, interrupção da gestação. As minhas pacientes do consultório, que a bolsa rompe, olha, eu converso com elas, tá tudo bem, não sei o que, quer esperar o trabalho de parto? Né? Se ela tiver o atendimento em que ela tem alguém para contactar, que ela tem alguém para monitorar, é diferente. Claro, elas esperam de um dia para o outro, às vezes, o parto acontecer, mas nos hospitais, né, e na prova de vocês é interrupção da gestação se a bolsa romper antes do trabalho de parto com mais de 34 semanas. Tudo bem? Moleza. E quando eu falo em interrupção da gestação, eu não estou falando de cesariana, eu estou falando ou de indução ou de cesárea. Nós já tivemos aulas sobre isso daqui, tá? Só coloquei aqui para vocês relembrarem do score de Bishop, que é avaliado para opção de indução entre misoprostol e ocitocina. Quem estava na aula vai lembrar. São 5 parâmetros para a gente pontuar as condições do colo para a gente optar por um método de indução ou outro. Tudo bem? Lembram disso daqui, né? E existem situações que a gente vai fazer cesariana, mas, em geral, a grande maioria das pacientes a gente faz indução do parto. Se a paciente tiver cesárea na primeira gestação e a gente tiver impossibilidade de usar misoprostol, lembram que não pode utilizar misoprostol em quem já fez cesárea, não pode utilizar para indução de parto, né? E o colo está desfavorável para a utilização de ocitocina, a gente pode utilizar a indução mecânica pelo método de Krause, tá? Que é a indução manual. Aqui, ó. A Marielle está perguntando se há benefícios da administração de corticoides. Corticoide é a medicação que a gente utiliza para amadurecer o pulmão do bebê mais cedo. Então, nesses casos com mais de 34 semanas, né, igual eu falei para vocês, mais de 34 semanas, o pulmão do bebê está pronto para nascer, então não precisa fazer corticoide com mais de 34 semanas. A gente vai agora para o grupo entre 24 e 34 e a gente vai falar do corticoide. Giovana perguntou se esse método de Krause é doloroso. Giovana, ele é desconfortável, tá?
porque eu vou introduzir uma sonda vesical aqui no colo e insuflar esse balão aqui interno e deixar um peso, tá? Ou deixar tracionado essa sonda para que o colo dilate. Veja que o método de Krause é muito difícil vocês verem no hospital. Por quê? A paciente já teve cesárea na primeira gravidez. O médico não pode induzir com medicação. Ele faz o quê? Opera de novo. Tá? Para o médico é mais fácil operar. Em quem que a gente vai fazer método de Krause? Na paciente que quer parto. Se ela quer parto, a gente tem essa opção aqui de indução, tá? Com o balão, que aí é uma opção. Mas a maioria dos médicos não conversa que isso, nem explica que isso aqui é possível, tá bom? Não é tão doloroso não, é mais desconfortável, porque tem que passar a sonda e fica aquela tração, às vezes você traciona, você deixa um peso ou então você deixa tracionado, amarra na coxa ali com um esparadrapo para deixar tensionado esse balão para ele poder dilatar o colo mecanicamente aí, sem uso de medicação, tá bom? Ó, a reunião vai cair em 2 minutos. Eu acho que em mais uns 10 a gente termina a aula. Daí eu vou criar outra aula aqui, eu sei lá como é que a gente vai fazer. E daí a gente começa novamente, tá bom? Lembrete, toda vez que o parto for acontecer com menos de 37 semanas, então aqui eu estou falando entre 34 e 37, isso vai valer para os com menos de 37, eu tenho que fazer prevenção contra o Streptococcus do grupo B, tudo bem? Que é uma bactéria que pode ascender do canal vaginal para o bebê, causando infecção pulmonar e sepse neonatal. Então, a gente vai fazer a prevenção com penicilina cristalina ou ampicilina. Eu coloquei aqui as doses no slide, lembrar que eu vou passar esses slides aqui para você e para vocês, e vocês não precisam memorizar isso aqui para agora, eu não vou cobrar a dose de medicação de vocês. Tudo bem? Então, o Streptococcus é uma bactéria gram-positiva e a gente vai utilizar aí uma penicilina cristalina como primeira opção. A maioria das vezes no hospital a gente usa a ampicilina, que é o que tem disponível com mais facilidade. Beleza? E essa medicação eu tenho que utilizar durante o trabalho de parto. Então, se a bolsa rompeu e eu vou induzir o parto, assim que entrar em trabalho de parto, a gente faz essa profilaxia aqui com penicilina ou ampicilina, certo? A aula vai cair, eu vou refazer aqui outro convite. 2 palitos, a gente está junto de novo.